Já estamos de volta com Você Feliz e olha só, essa semana várias denúncias de assédio sexual, agressão e relacionamentos abusivos ganharam as manchetes na TV, jornais e internet. As notícias levantam um grande debate que geram várias dúvidas. E para conversar sobre esse assunto que é muito importante e sério, a gente recebe agora a psicóloga Hétera Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada. Bem-vinda, Hétera. Sempre um bem? prazer receber você aqui, e discutir temas tão importantes da nossa sociedade, para o pessoal de casa também entender de uma forma simples, fácil, e que a gente possa realmente debater, discutir e falar, porque só assim para que as pessoas se conscientizem, saibam dos seus direitos, consigam também identificar se é o que está acontecendo na sua casa, enfim. Hoje a gente está falando desses relacionamentos abusivos, e a gente já começa perguntando o que realmente, de fato, caracteriza um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo é um relacionamento nocivo, que ele traz consequências para essa pessoa de maneira muito negativa. É um verdadeiro cativeiro afetivo, onde a pessoa realmente se aprisiona, com alguns sentimentos que o outro coloca, dentro desse relacionamento, com xingamentos, com uma manipulação, com medo, Então, e está sempre muito presente a questão da manipulação, mesmo de forma muito sutil. É verdade, às vezes a gente acha que não é um tipo de agressão, não é um tipo de abuso por não ter, de fato, a questão física, de bater. Não, gente, mas realmente é assim. a manipulação e entre outras características, realmente é bom parar para prestar atenção, De que maneira o parceiro abusivo, ele pode criar uma relação de controle, dentro desse relacionamento, Como a gente está falando agora, Não basta ele apenas bater, mas realmente há uma pressão psicológica e ocasionam outros tipos de problema desse relacionamento, Hétera? Constantemente, assim, o parceiro muitas vezes são críticas, e críticas sempre muito pejorativas, com a de competição, de uma manipulação, de forma muito sutil, mas presente, onde a vítima muitas vezes ela não consegue identificar por estar nessa relação. E aí se utiliza sempre de uma manipulação mesmo. E esse tipo de situação pode ocorrer em que tipo, de relacionamento? Relacionamentos amorosos, relacionamento entre pais, irmãos, colegas de trabalho também é presente esse tipo de relacionamento. Que a gente está falando no geral, Não só com relação a relacionamentos amorosos, mas também de amigos, Sim, de família. Tipicamente aquelas provocações, provocar com a intenção de realmente agredir o outro, de diminuir o outro, Então há uma competição aí muitas vezes. É muito importante a gente falar sobre isso, Porque muitas pessoas acreditam que quem está em um relacionamento está porque quer. Entretanto, muitas vítimas não conseguem sair dessa situação, Por que isso acontece? Porque muitas vezes ela tem uma visão distorcida, do que é afetivo, do que é o amor, a posse, Muitas vezes acompanhada aí um ciúme que muitas vezes confundido do que é o amor, e é uma visão distorcida afetiva realmente do que é esse bem-estar. É uma relação que provoca sempre um mal-estar, E muitas vezes a pessoa está tão imersa nessa relação que ela não consegue identificar os prejuízos que essa relação está causando, Distanciamento dos amigos, distanciamento dos familiares. Então, eu costumo dizer que é um cativeiro afetivo. Agora, sim, a pessoa que está dentro desse relacionamento, muitas vezes, pode ser que não perceba, Como é que faz para ela se tocar? Existe algum sinal? Ou então ela pode perceber e querer fechar os olhos para isso. Omitir pode também, acontecer também? As pessoas de fora podem interferir? Como é que funciona? Pode. Primeiro passo é o seguinte, se ela consegue identificar que essa relação tem provocado mais angústia do que bem-estar, tem alguma coisa aí que não está funcionando muito legal. Primeiro passo, então, para saber se é um relacionamento abusivo. Exatamente. É tentar identificar, assim, qual é o sentimento que essa relação tem provocado. É um sentimento mais de mal-estar, de angústia. Então, é o seu sentimento em relação a essa relação, E se ela está provocando mais um mal-estar do que um bem-estar, tem algo aí que não está funcionando, que não é legal. E muitas vezes, contar com a ajuda de amigos, de pessoas que convivem, que começam a perceber a mudança dessa pessoa, Já não participa mais dos mesmos grupos sociais comprometidos, começa a ter prejuízo nas suas relações sociais com outras pessoas.
Muito importante a gente falar sobre isso, né? E se você aí tem alguma dúvida, conhece alguém que está passando por algum momento, né, alguma situação como essa, pode participar do nosso bate-papo através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook. Você pode mandar sua pergunta também através do WhatsApp 981056955 ou pelo telefone 3234-3422. Etra, quais as agressões, né, podem acontecer dentro de um relacionamento abusivo? Como a gente já citou aqui, não é apenas o físico, né, mas há uma agressão realmente verbal, psicológica. Vamos pontuar um pouquinho mais sobre isso. A diferença entre as a violências, diferença, uma violência psicológica, ela é sempre permeada por uma manipulação, né, pelo medo, né, que o outro provoca, e sempre o outro tentando pegar ali a fragilidade, né? Ele consegue identificar a fragilidade do seu parceiro e se utiliza dessa fragilidade, né? Se é uma pessoa que é insegura, ele se utiliza da insegurança e culpabilizando essa vítima, muitas vezes culpabilizando, distorcendo muitas vezes o que é dito. Então aí começa a existir a violência psicológica, quando a distorção do que é dito, né? É dito uma coisa e aí esse agressor ele já muda e realmente. E a própria pessoa acaba acreditando acredita naquela, né, no que ele fala, naquela mentira, vamos dizer assim, né? Acredita, até porque muitas vezes no histórico dessa pessoa já tem um histórico de abuso, ou ela tem realmente uma visão distorcida desses afetos, né? Tem aí um comprometimento em relação à sua autoestima, baixa autoestima, pouco autoconhecimento, e aí muitas vezes é imerso dentro dessa relação. E é aquela coisa, né? Não é culpa da vítima, nunca vai ser, né? As pessoas precisam entender que não é porque a menina está lá porque ela quer, isso não existe, né? Realmente há uma pressão psicológica, a gente sabe que a nossa sociedade é machista e é muito difícil para a mulher que está passando por essa situação, né, compreender também, porque ela mesma acaba, de uma certa forma, contribuindo com esse machismo, né? De saber que ela precisa estar ali porque ela é mulher, por causa disso, daquilo, né? Porque muitas vezes ela acaba, justificando o ato do seu parceiro, né? Ela justifica que o que ele fez foi porque ela fez alguma coisa, exatamente. E as então, próprias pessoas também, né? Estão de fora do relacionamento e falam exatamente. assim, soube, né? Ele tratou ela mal, né? Fez algum abuso. Aí fala assim, não, é porque com certeza ela deve ter feito isso. Ela deve ter feito algo. E não existe isso, gente. Abuso é abuso de qualquer forma, né? Em qualquer situação. Com certeza. Não tem justificativa, não é culpa da vítima, não tem nem o que saber sobre. E aí é uma dependência outro lado. é uma dependência afetiva e é um ciclo vicioso, né? E essa pessoa muitas vezes ela não consegue identificar, por isso é importante contar com a ajuda de amigos e outras pessoas que observe, né, quais são os comprometimentos que essa pessoa está tendo na vida dela. E muitas vezes de forma muito sutil, ficar atenta sempre comentários depreciativos, muitas vezes, comentários depreciativos, xingamentos, algumas brincadeiras com a intenção realmente de machucar, então é realmente ficar um pouquinho atento e observar, né, o seu sentimento em relação a essa relação. Tá. Né, o seu sentimento, qual é o seu sentimento? Era justamente o que eu ia perguntar, né? Quais são as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que quer sair de um relacionamento desse tipo, né? Como é que é difícil, como eu vou né? repetir, Às cativeiro vezes, afetivo e ela muitas vezes não consegue realmente sair dessa às vezes e não nem se percebe. não só por Não ela, percebe, mas né? também pelo próprio cara, né? Tipo, ele não deixa sair, ele pode ir atrás, perseguir mesmo, e isso também é abuso, assim, né? Você não pode. Com certeza. Você tem que denunciar, né? Caso você se tocou, que é um relacionamento que não estava lhe fazendo bem, era abusivo, você quis terminar, acabou o relacionamento e ele continua indo atrás, perseguindo, também é caso de polícia, né? Caso para se denunciar. Com certeza. E aí há toda uma consequência para essa pessoa que está sofrendo esse abuso, né? Baixa autoestima, constantemente um medo, distorções. Então essa pessoa começa realmente a ficar com vários comprometimentos emocionais.
né? Olha só, a gente já recebeu pergunta aqui dos nossos telespectadores e o João Gabriel de Pitangui está perguntando: aceitar em viver um relacionamento abusivo, quais os impactos, né? A gente já está falando de modo geral, mas vamos falar especificamente para ele, né? Reforçar que isso realmente não tem desculpa, né? Viver em um relacionamento, realmente aceitar que, né, que o homem faça isso com alguma mulher, com alguma parceira ou... Enfim. E aí é você aceitar as consequências, e essas consequências virão sempre de forma com muitos prejuízos, né? Porque é prejuízo emocional, você muitas vezes não consegue, interfere em todas as fases da sua vida e em várias vias também, seja no profissional, seja você estudante, começa a interferir no estudo, na profissão, porque você está sofrendo uma violência, né? Uhum. Se você se permite a viver isso, são consequências desastrosas. E aí, como é que faz? Depois que acaba o relacionamento, vai ficar algum trauma? Vai ficar alguma... Sei lá, né? A pessoa às vezes termina, sofreu muito... E aí, ela às vezes até sofreu o abuso físico, né? Sofreu a agressão física, no caso. E aí ficam marcas não só no corpo, como também no psicológico, né? Como é que faz para viver a vida de uma maneira feliz depois de um relacionamento desse? Tem como? Interromper, né? Interromper, literalmente é interromper, e aí não ter contato com esse suposto agressor. Porque se tiver um contato, há recaídas, e aí se retorna um novo ciclo. Então, assim, eu acho que é cortar realmente qualquer tipo de contato, né? Rede social, telefone. Se você quer sair dessa relação, você tem que cortar qualquer contato, até para que você se perceba um pouquinho distante dessa relação e consiga realmente fazer as possíveis identificações. Tem que procurar uma psicóloga também para poder, né, ficar mais em paz, porque às vezes a mulher ela pode ficar numa neura, ela pode ficar mal, sem estar em paz no trabalho, pode não render mais, enfim, ela pode ir ali se fechando, né? Buscar terapia, buscar amigos que você possa confiar, que não se utilize também desse sofrimento, né? Procurar a terapia para ajudar e procurar os familiares também que possam aí ajudar a sair. Como você falou, né, essa questão da distância realmente, de cortar a relação com o abusador é muito importante, até para que a própria vítima perceba um pouco mais sobre toda essa situação, né, como ela estava se comportando e como ela deve realmente se comportar diante disso, né? E a família, como é que a família, os amigos realmente podem dar apoio a uma pessoa que está passando por esse tipo de problema, né? Até para não interferir também na questão da atitude da própria vítima e do abusador também, né? É preciso ter cautela para falar sobre esse assunto, né? Eu digo muito que é acolher, né? Acolher essa pessoa, ouvir, não criticar, porque ela já foi criticada durante essa relação toda, de repente, já sofreu uma violência. E aí é ajudar, né? Valorizar o que ela tem de positivo, estimular a praticar alguma atividade, buscar uma terapia e sempre fortalecer com palavras, né, de incentivo, né, que isso vai passar, que isso vai dar certo, que vai ser passageiro e que vai dar certo. Você acredita que se a vítima ela começa a ter relações em relação assim, a estudar sobre esses casos, a ver outros tipos de casos também, ajuda um pouco mais para que ela não se sinta sozinha nesse momento, realmente ela pesquisar um pouco sobre relacionamento abusivo, saber de outros casos também, porque às vezes as mulheres... Estudar sobre mesmo isso, caso. saber os direitos que tem, Exatamente. né? Com certeza, eu acho que toda informação ela é bem-vinda nesse momento, e aí muitas vezes ela se reconhece no discurso do outro, né? Quando há grupos nas redes sociais ou no WhatsApp, entre outros meios, e aí ela se reconhece no discurso do outro, e aí é bem interessante que ela começa, quando o outro começa a falar, ela começa a se reconhecer nesse discurso do outro, né? Realmente eu vivi isso, eu passei por isso. É quando ela começa também a se fortalecer e perceber, identificar que aquela era uma relação abusiva. Porque ela não sabia, né? Às vezes ela estava ali, como a gente falou inicialmente, tá no relacionamento sem saber, acha que é normal. Não, é o jeito dele, é a personalidade dele, mas não é assim. Depois, por isso que é tão importante você procurar ajuda, você conversar com familiares, para que as pessoas que estão vendo de fora lhe deem uma opinião e você consiga enxergar algo que lá dentro da sua casa você não consiga, né?
né? É importantíssimo Exatamente. procurar a família e profissionais também da área, né? Psicologia, para ter essa ajuda, esse aconselhamento. E assim, o profissional, é importante passar pelo profissional porque ele vai fazer uma avaliação e identificar quais são os prejuízos que essa pessoa hoje ela tem, né? Como é que isso vai repercutir, porque de repente vai precisar também de algum acompanhamento psiquiátrico, se for o caso, né? E aí é importante, sim, passar por um profissional. Tá bom. A gente gostou muito de saber sobre esse assunto. Obrigada, viu, Hétera? Obrigada. Muito obrigada a vocês. pela sua participação. É sempre bom a gente prestar esse esclarecimento para os nossos telespectadores, né? Porque é muito importante a gente falar sobre um tema que, infelizmente, ainda é muito atual. E é por isso que a gente trouxe, né, uma profissional para falar sobre isso aqui. É um tema triste, né? Que a gente não gosta de falar, mas a gente tem que falar, porque só falando, só conversando, debatendo, ouvindo também profissionais da área para a gente poder entender e mudar o quadro, né? Porque assim, não adianta também aquela coisa, se não falar sobre o assunto é pior ainda, porque ele vai continuar. Então, quanto mais a gente fala sobre, a gente busca informações, né? A gente vai poder construir uma sociedade mais feliz, com mais paz, né? Relacionamentos que não sejam abusivos, e é isso. Procure ajuda, né? Se você está assistindo a gente. Inclusive, aqui na nossa cidade existe o portal da Mulher Potiguar. Verdade, né? já vieram aqui, Já né? vieram aqui, inclusive. Lá você pode verificar todas as dúvidas e a melhor forma de você sair desse tipo de situação, você pode acessar o portal da Mulher, que com certeza vai te ajudar bastante, né? Isso mesmo. Um tema muito difícil, mas que é real, né? Que é real, precisa que ser existe falado. muito, né? Em grande quantidade. Até porque há um sequestro aí da subjetividade do outro e ficar atento a esses relacionamentos. Isso aí, muito Obrigada, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não sai daí porque o nosso programa ainda vai ter artesanato, música e muito mais, né? Isso aí, não sai daí, a gente volta já já.